dia, turma. Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Então, hoje nós vamos iniciar nossa aula de história. Vamos abrir nosso livro 5 na página 203 a seguir. Na nossa última aula, nós estudamos um pouco sobre as religiões politeístas. As religiões politeístas são aquelas em que as pessoas acreditam em mais de um Deus. Hoje nós vamos estudar sobre as religiões monoteístas. As religiões monoteístas são aquelas em que as pessoas acreditam em apenas um Deus. Vamos falar um pouco sobre o zoroastrismo. Trata-se de uma religião criada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratustra, também conhecido pelos gregos como Zoroastro, no século 6 a.C. No zoroastrismo, há o culto a um deus supremo, chamado de Ahura Mazda, criador e representante do bem. Em contrapartida, acreditam que existe ainda o representante do mal, denominado Ahriman. Seu livro sagrado é chamado Zend Avesta, onde se encontram alguns escritos dos ensinamentos de Zaratustra. Como não praticar magia, não adorar várias divindades e não realizar sacrifícios com sangue. Os zoroastristas também acreditam que cada pessoa é livre para escolher o caminho entre o bem e o mal. Como no cristianismo, também há crença de um Salvador que surgiria na Terra para salvar seus seguidores, livrando-os do mal. Por cultuarem um único Deus, Ahura Mazda, o zoroastrismo, é entendido como a primeira manifestação monoteísta religiosa. Atualmente, ainda há seguidores de tal religião. A próxima religião monoteísta que nós vamos estudar hoje é o judaísmo. O judaísmo foi fundado no Oriente Médio e é conhecido como uma das religiões abraâmicas, em razão da crença em um único Deus, que se revelou a Abraão, o primeiro patriarca. Para os judeus, o universo foi criado por Javé, ou Jeová, um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus disse a Abraão para sair da cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, em busca da terra sagrada de Canaã, onde os filhos de Jacó, neto de Abraão, fundaram as 12 tribos de Israel. De acordo com a crença judaica, Moisés, outro profeta, muito tempo depois recebeu de Deus as tábuas que continham os 10 mandamentos sagrados para os judeus. Deles surgiu a Torá, que é o conjunto de 5 livros sagrados pertencentes à Bíblia judaica, que é seguida até os dias atuais. Os cultos judaicos são realizados em sinagogas, locais onde há uma arca sagrada, onde são guardados rolos da Torá. Atualmente, ainda existem cerca de 16 milhões de judeus no mundo, sendo que há no Brasil aproximadamente 120 mil pessoas que seguem essa religião. Agora vamos falar sobre o cristianismo. O cristianismo, que é a religião com mais seguidores no mundo. Atualmente possui cerca de 2,18 bilhões de fiéis, sendo católicos, protestantes e ortodoxos. De acordo com a Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, Deus criou o mundo
começando pelo céu e a terra e terminando com a criação dos seres humanos à sua semelhança. Para os cristãos, Deus é um ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo, observando e cuidando de todos os seres humanos. A religião cristã derivou do judaísmo. Jesus de Nazaré foi um judeu que viveu na Palestina quando sua cidade estava sob o controle do Império Romano. Filho de Deus com a Virgem Maria, é considerado o Messias que nasceu para salvar a humanidade. Para os cristãos, Jesus foi mais que um grande profeta, foi o próprio Deus encarnado que revelou para a humanidade os ensinamentos do cristianismo. Os ensinamentos de Jesus Cristo prosperaram por meio de seus apóstolos e discípulos que acreditaram e anunciaram sua ressurreição, que teria ocorrido no domingo de Páscoa. Por isso, o domingo é o dia sagrado dos cristãos. Então, turma, a partir do cristianismo, existem duas principais vertentes religiosas que nós temos no Brasil, que é o catolicismo e o protestantismo. Vamos falar um pouquinho sobre o catolicismo. Então, para os católicos existem os seguintes sacramentos: o batismo, a confissão, a eucaristia, a crisma, a ordenação, o sagrado matrimônio e a unção dos enfermos. Realizando esses rituais, que são considerados obrigatórios para a salvação, os católicos recebem a graça de Cristo. No Brasil, atualmente, a maioria da população ainda é católica, cerca de 65%, de acordo com dados do censo do IBGE. Já o protestantismo, ele nasce de uma divisão dentro da Igreja Católica Romana, na qual surgiram grupos que protestavam contra algumas regras e imposições da Igreja. Esse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi iniciada por um monge alemão chamado Martinho Lutero. Ele publicou 95 teses contra a Igreja Católica. Nesse período, as pessoas estavam insatisfeitas com o grande poder do Papa e os abusos cometidos por membros da Igreja Católica, o que levou Lutero a condenar a venda de indulgências e o luxo que a Igreja desfrutava. As ideias de Lutero expandiram-se e ele foi excomungado pelo Papa Leão XIII, após ter se negado a se retratar. Lutero, ele fez a tradução da Bíblia da língua latim para o alemão, que era a língua nativa. Com isso, muitas pessoas tiveram acesso à leitura da Bíblia. No Brasil, os protestantes são conhecidos como evangélicos, que são divididos em pentecostais, neopentecostais, de missão ou não determinados e correspondem cerca de 22% da população. Agora vamos falar sobre o islamismo. O islamismo, ele surgiu a partir do profeta Maomé durante o século VII, na cidade de Meca, na Arábia. Segundo o Islã, numa caverna que o anjo Gabriel teria encontrado Maomé e feito revelações que deram origem à religião islâmica. A partir de então, Maomé começou a pregar em Meca, afirmando ser Alá o único Deus.
Mesmo com uma grande oposição no início, que levou à migração de grande parte de seus seguidores para a cidade de Medina, Maomé conseguiu convencer a maioria da população da Arábia a seguir a religião islâmica. A expansão do Islã foi rápida e intensa, tendo alcançado, além do Oriente Médio e outras regiões da Ásia, também o norte da África e a Península Ibérica, onde se localizam Portugal e Espanha. O livro sagrado dos muçulmanos é o Corão ou Alcorão, escrito na língua árabe e que contém as revelações de Deus a Maomé.